Leve todos para casa, pediu Rafael a Hector. O maxilar do sogro tremia de raiva. Rafael o compreendia, também estava furioso com aquela situação. Não foi fácil ficar à mercê daqueles homens, sabendo que um passo em falso poderia prejudicar a todos ali dentro, principalmente as pessoas que eles amavam. Certo. Conforme o combinado, vamos todos para a confeitaria Ana, mas tentem resolver logo e nos informem. Essa notícia deve estar se espalhando como pólvora, disse Hector, apreensivo. Samara, ainda muito nervosa, não queria deixar Rafael, mas sabia que sua presença só iria atrapalhar. O delegado já havia ido atrás da esposa, falando ao telefone com Romeu. Beijando de leve o namorado, ela acompanhou o pai e os outros. Eliana chorava compulsivamente nos braços do esposo, quando finalmente Rafael conseguiu adentrar o gabinete dela. Ele encarou o chefe, que apenas sacudiu a cabeça em sinal negativo. Ele sentou e aguardou. Seu celular tocou. Era Isaac. Oi. Mano, você está bem? Atendeu. O casal o encarou e ele colocou no viva voz. Estou. O jornal me ligou, dizendo que minha mãe enlouqueceu, libertando 2 criminosos, disse, visivelmente nervoso. Ela não os libertou, mas os enviou para São Paulo ou Brasília. Não sei ao certo como isso funciona, para serem julgados pelas leis brasileiras. Meu Deus! Isso tudo foi por minha causa, não foi? Perguntou exasperado. Rafael? A juíza Eliana lhe pedia o telefone, e ele o entregou, prontamente. Meu filho, como você, Natália e as outras pessoas estão? Alguém se machucou? Indagou, tentando conter as emoções, tendo os ombros massageados pelo marido. De fato, tudo aquilo havia sido traumático demais. Desculpa, mãe, disse, embargado. Jamais. Rafael imaginou ouvir aquele tom de voz no seu amigo sempre tão alto astral. Meu filho, alguém se machucou? Não, mãe. Graças a Deus, ninguém se machucou. Meu filho, não foi apenas por você que eu tomei essa decisão. Você sabe que se fosse apenas você nas mãos deles, eu poderia mandar um para a morte e o outro para a perpétua. Exatamente como o júri queria, porque eu sei que você faria o possível para se salvar e seu pai também. Mas era gente demais correndo riscos, sem falar das armas apontadas para o seu pai, o Rafael e o Hector, e os outros homens armados entre pessoas inocentes. Meu Deus, como eles entraram armados no fórum? Perguntou Isaac, assumindo sua personalidade. Perspicaz. Não sei. Vá ao jornal. Sei que eles não vão te deixar cobrir a matéria, mas descubra quem vai cobrir e o que eles estão sabendo. Eu estou chegando na confeitaria Ana. Vou deixar a Natália lá e sigo para o jornal. Manterei vocês informados. Eu te amo, mãe. Também te amo, meu filho. Ela desligou o celular entregando a Rafael. Seu próprio aparelho vibrava sobre a mesa. O delegado o pegou suspirando. Mesaque, meu filho. Você pode esperar um pouco? Vou falar com a... Sua mãe e ela te liga, falou pelo celular da esposa, enquanto ela pegava o dele que vibrava. Oi, Eric, atendeu Eliana. Seu pai está falando com o Mesaque. Aqui está uma confusão. Será que ele pode te ligar depois? Os dois desligaram os aparelhos e se encararam. A juíza passou a mão na cabeça e sentou ao lado de Rafael. Vocês querem saber o que aconteceu? Ela afirmou e eles permaneceram em silêncio. Ela respirou profundamente. Quando o relator me entregou o veredito dos jurados, o juiz de Brasília estava ao meu lado. Antes que eu pudesse ver, ele chamou-me a atenção, dizendo que Isaac e a Natália estavam sendo mantidos prisioneiros juntamente com as pessoas da decoração, no lugar onde aconteceria o casamento. Eu sorri e disse que a polícia de Granville poderia lidar com isso. E ele riu, dizendo que aqui havia uma dúzia de homens armados, prontos para matar quantos pudessem. Inclusive estava sentado ao lado do meu marido, do Rafael e do Hector. Eu achei que ele estava blefando. Não levei tanto a sério. Mas o Apolo invadiu a sala onde nós estávamos e disse que recebeu a mesma informação de uma fonte segura. Ele estava desesperado. Apolo? Perguntou Rafael desconfiado. Como assim ele recebeu essa informação? Não era que ele não confiasse no advogado, pelo contrário, o achava confiável,
Mas algo nele era estranho. Não saberia dizer se era a estranha familiaridade com o Hector. Eles não eram exatamente parecidos, mas havia algo semelhante no comportamento, nos trejeitos. O delegado e a juíza se encararam. Eu não sei como ele teve essa informação. Na hora não tive tempo para pensar sobre isso. Minha preocupação eram as pessoas lá fora, e principalmente a situação da Dani. Ela estava bem alterada quando passamos por ela. Parece que um dos homens apontou uma arma para ela, disse Rafael preocupado. Ela acabou de perder o marido, está sozinha com esse bebê, e se acontecesse alguma coisa? Desatou a chorar novamente. Além disso, toda a nossa família praticamente estava aqui. Eu não podia correr o risco. Nós teríamos como combater tudo isso se estivéssemos prontos, preparados e, ao mesmo tempo, se não houvesse tantos inocentes aqui dentro. Então eu olhei para fora e vi aquele verdadeiro exército pronto para derramar sangue e não tive outra escolha. A senhora fez o que qualquer um de nós faria nessa situação. Não precisa se sentir culpada. Rafael tentou confortá-la, da mesma maneira que os filhos fariam se estivessem ali. Meu amor, precisamos de você firme enquanto estivermos aqui dentro. Agora, a juíza Eliana precisa sair desse fórum. Então, enxugue essas lágrimas. Deixe para chorar quando estivermos com os nossos. Abraão acariciou os cabelos da esposa enquanto Rafael observava a cena emocionado. Nós estamos juntos. Eu estou aqui com você. Agora vamos lá. Incorpore o personagem e vamos sair daqui. Eu não consigo deixar que as pessoas vejam você vulnerável desse jeito e achem que podem te atacar. Imediatamente ela enxugou o rosto, pediu um copo de água ao marido que retornou minutos depois, usando um pouco para beber e outro para tirar o inchaço do rosto. Por sorte, pelo menos metade da multidão estava fora do local, já havia sido dispersada pelos policiais. Levamos a doutora Daniele ao hospital em uma das viaturas. A senhora conhece alguém da família que possamos chamar? Um dos policiais interceptou a juíza. Acho que ela está em trabalho de parto. Estava muito nervosa e não conseguiu nos dar o contato de alguém para chamarmos. Infelizmente, ela não tem ninguém, pelo menos que eu saiba, mas eu própria vou vê-la assim que possível. Respondeu a juíza com firmeza, sendo conduzida por Rafael para fora do fórum. Pessoal, eu preciso que todos se afastem, por favor. Rafael mostrou o distintivo aos populares que se aproximavam para proferir xingamentos. Abraão observava tudo, vindo logo atrás. Que tipo de pessoa deixa criminosos impunes como ela fez? Replicou um homem indignado. Um tipo de pessoa que é dona de uma autoridade que não pode ser desacatada. Senhor, começou Rafael, compreendemos sua indignação, mas, caso vocês insistam em fazer esse tipo de baderna aqui na frente do fórum, serei obrigado a prendê-los. Com licença, por favor. Aos poucos a multidão foi dando passagem. Rafael acompanhou o delegado e a juíza para dentro do carro, oficial da juíza. Hector parou em frente à confeitaria Ana. Preocupada, Samara observava seu semblante. Todos estavam apreensivos. Ninguém disse uma única palavra do fórum até ali. O que o senhor tem? Perguntou preocupada, segurando seu braço. Ele a encarou sem de fato vê-la. Ela sentia-se exausta, desejando apenas compreender tudo aquilo. Como homens armados entraram no fórum? Obviamente, eles foram usados para manipular a decisão da juíza. Mas por quem? Àquela altura pensava que Albert e Elizabeth tivessem perdido todo o prestígio, mas, pelo visto, se enganara. Enquanto Valentina olhava pela janela esquerda, perdida em algum lugar, Bernardo abria a porta. Espera aí, Bernardo. Hector o interrompeu. Nós vamos para casa. Não é seguro ficarmos aqui, disse olhando para os lados. O clima está tenso, o trânsito caótico, todo mundo nervoso demais. O senhor não vai querer bancar o prudente e tentar resolver isso amanhã, vai? Porque ninguém vai ficar. Mais calmo? Disse Bernardo nervoso. Samara pensou em contê-lo, mas decidiu deixar o pai responder. Talvez o que considerasse uma ofensa para ele não fosse algo assim.
Afinal, os dois estavam bem mais próximos nos últimos tempos. Não é bom nós nos encontrarmos em um lugar público, por mais que esteja fechado. Eu também quero ouvir essas respostas hoje. Então, vou avisar no bendito grupo que vocês me colocaram para nos encontrarmos na minha casa. É mais seguro, disse ainda olhando ao redor. Bernardo fechou a porta suspirando, pegou o próprio celular, Valentina fez o mesmo, franzindo a testa. Samara tirou o olhar do irmão e da madrinha, e pela primeira vez prestou atenção. Poderia ser impressão, mas parecia que estava aumentando o número de pessoas em frente à confeitaria, preocupada com as pessoas que estavam lá dentro. Ela abriu a porta, no momento que Héctor pegou em sua mão. Nem pense nisso, disse irritado. Vamos para casa. Lá é seguro. Tem seguranças, câmeras, disse respirando profundamente. Saiu do estacionamento. Fiquem de olho no grupo. Todos, com exceção de Rafael e Abraão, responderam à mensagem no grupo, enchendo de perguntas como se qualquer um deles soubesse de fato o que estava acontecendo. Todos concordaram em ir para lá. Leonardo e Isabela estavam na confeitaria Ana. O pastor Tiago foi para lá ajudar a filha no que fosse possível. Infelizmente, como Héctor havia previsto as coisas na confeitaria, ficaram complicadas. A polícia foi chamada, porque a população atacou o local. Graças a Deus, ninguém se machucou. Infelizmente. Mais uma vez, a confeitaria Ana foi depredada. Sabrina, Leonardo e Rodrigo foi levado para suas casas pela polícia. O pastor Tiago seguiu com Isabela para a casa do Héctor. Tudo isso era narrado no grupo. Família por escolha. Jéssica, por favor, prepara um café bem forte para todo mundo. E esteja atenta. Vão chegar mais pessoas. Se precisar de ajuda, fale com a Samara ou a Açucena. Héctor deu a ordem ainda irritado, entrando no elevador para ver Virgínia. Sam. Eric chegou, acompanhado por Celeste. Ambos vieram direto do hospital. Oi, Eric, respondeu nervosa. Ele a abraçou como fazia quando eram crianças, como se quisesse protegê-la. Algum de vocês consegue nos explicar o que aconteceu, por favor? Indignou-se Celeste. Nós estamos tão surpresos quanto vocês, replicou Bernardo, acariciando o rosto de Valentina. Como é que... Você está, querida? Perguntou Celeste, agachando-se na frente dela, pegando suas mãos. Eu estou chocada, principalmente com o olhar que ele lançou para mim antes de sair. Me deu calafrios. Samara engoliu seco. Valentina estava temerosa de que eles viessem atrás dela. Oi, gente, como é que vocês estão? Isaac entrou na companhia de Natália e Alan. Estamos tentando compreender o que aconteceu. Você sabe de alguma coisa? Perguntou Samara o encarando. Antes que Isaac falasse. Alguma coisa? Héctor retornou com Luan, Açucena e Apolo. Samara franziu a testa. Como que o Apolo chegou antes deles? Além disso, como ele sabia que estavam todos indo para a casa do Héctor? Afinal, ele não estava no grupo. O delegado pediu para eu vir para cá. Constrangido, justificou o advogado vendo a surpresa no rosto da maioria deles. Eu só passei aqui para deixar a Natália, disse Isaac. Também não sei o que ou como isso aconteceu, mas já vou avisando que a situação da justiça da cidade está muito complicada. A nossa situação está muito tensa por causa dessa sentença que a minha mãe deu. Disse com uma raiva contida. Vou ao jornal tentar descobrir alguma coisa. Meus pais estão vindo com o Rafael. Falando nisso, cadê eles que ainda não chegaram? Perguntou Açucena nervosa. Neste momento a porta se abriu, revelando-se o casal de pastores e Isabela. Antes que vocês perguntem, ninguém aqui sabe de nada. Estamos esperando o delegado chegar, com o Rafael e a juíza. Antecipou-se Açucena frustrada. Cumprimentaram a todos, e um silêncio quase fúnebre se instalou, quebrado apenas pelo surgimento de Jéssica com a bandeja do café. Um tempo de espera que para Samara parecia uma eternidade, ela pegou várias vezes o celular. Não havia nenhuma mensagem no PV ou no grupo Família por Escolha. Estressada, levantou do sofá. Aonde você vai? Indagou Bernardo. Samara observou ao redor. Esteve tão fechada em si mesma,
Nos últimos minutos, que não viu o que estava acontecendo ao seu redor, Celeste conversava com Jéssica, pedindo algumas coisas para Valentina, que parecia um pouco fraca. Parecia que a pressão estava caindo. Eu falei que era para você comer alguma coisa no almoço. Samara chamou a atenção de Valentina. Você também não almoçou, sussurrou Valentina. Eu não tomo a medicação que você toma, nem tenho problema de queda de pressão, disse beijando sua cabeça. Gente, vou esperar por eles lá fora. Não estou suportando ficar aqui dentro sem fazer nada. Por favor, Celeste, cuida dela. Sim, eu vou cuidar. Você está sendo exagerada, Celeste. Eu estou bem. Estava muito nervosa para almoçar, mas isso é normal. Samara ainda ouviu a madrinha replicar e revirou os olhos. Samara parou em frente ao portão, passando o controle de uma mão para a outra. Rafael estava a caminho da casa do sogro, com a juíza e o delegado, quando o celular do seu chefe tocou. Ele atendeu sem ao menos verificar quem ligava. Eu pretendo dar explicações a vocês assim que possível, mas agora não posso, por favor. O quê? É você? Pensei que... O delegado ficou em silêncio, o que não teria aguçado a curiosidade de Rafael se não fosse a mudança de tom nas últimas palavras. De soslaio, ele encarou o chefe ao seu lado, enquanto pelo espelho retrovisor via a cara surpresa da juíza, o que significava que ela também achou estranha a mudança de tom dele. Pensando, o pior, parou o carro, encarando o homem ao seu lado, que parecia ouvir uma longa história. Sim, pelo menos eu acho que sim. Está bem. Fazer o quê? Vou buscar vocês na delegacia. Não sei o que vocês pretendem, mas estou com a juíza e o Rafael. Vou dizer a verdade a eles. Sim, talvez vocês estejam certos. Apenas tenham cuidado, o clima na cidade hoje não está dos melhores. Abraão desligou o telefone encarando Rafael e a esposa. Delegado, posso saber o que está acontecendo? Perguntou, passando a mão pelos cabelos, exasperado. Era pedir muito um dia normal após um julgamento? Vamos para a delegacia que eu explico. Rafael ainda pensava em tudo que ouviu e viu. Quando parou em frente à mansão de Hector, mal colocou o primeiro pé para fora do carro, foi surpreendido pelo portão sendo aberto e a namorada saindo. Sorrindo, ela correu para ele, que abriu os braços a recebendo em um abraço caloroso e gentil. Graças a Deus você chegou, disse se aconchegando. Em seu peito queria ficar ali, mas ao ouvir as portas do carro sendo abertas, levantou a cabeça esperando ver a juíza e o delegado. O sangue sumiu do seu rosto ao ver o homem alto e forte à sua frente. Ela não se recordava de muitas coisas do seu tempo de criança no orfanato, mas havia algumas lembranças que jamais se esqueceu. Do William, ele lhe ensinando as atividades da escola, a andar de bicicleta, os olhos dourados a encarando quando fazia alguma travessura, e o sorriso radiante. Quando estava orgulhoso dela, engoliu seco, o coração acelerado, enquanto encarava um par de olhos dourados. Perdeu o equilíbrio, sendo amparada por Rafael. Calma, meu amor, disse Rafael segurando-a. Eu vou te explicar. Ele colocou uma mecha de cabelo dela atrás da orelha. O vento fazia os fios balançarem, e alguns soltaram do penteado, mas ela não se importou com nada disso, o olhar focado no homem ao lado do carro. Não tinha a ilusão de que o William estivesse vivo. Então, aquele ali só poderia ser o seu irmão gêmeo. Com meio sorriso triste, encarou aqueles olhos dourados sérios. Você é o Wesley? Perguntou emocionada, engasgada. Ele sorriu em resposta. Um sorriso pleno e feliz, diferente do sorriso que ela guardava na memória do irmão dele. William raramente sorria, e quando fazia, era apenas para ela. Estranhamente, seu coração encheu de uma emoção diferente. Aquele homem conheceu sua mãe, assim como Valentina, ele era amigo dela. Eles a conheceram de uma maneira que ela jamais conheceria. A vantagem era que agora ela tinha mais uma pessoa de quem ouvir coisas boas sobre a mãe. Tremendo, afastou-se de Rafael, nervosa, apertando uma mão na outra. Você é famosa, mocinha, disse com meio sorriso, também se aproximando dela. Eu imagino a minha fama. A fama de ser a filha do homem que mandou matar seu irmão, disse sem pensar. O nervosismo com toda a situação do fórum, e mais a chegada dele.
A estava deixando mais, sensível que o normal, ficou corada ao ver a expressão divertida dele. Com uma gargalhada, abriu os braços para ela. A única coisa que importa para mim é que você seja filha de alguém muito especial para mim. Disse-a encarando, os olhos brilhando. Aquele homem é só um detalhe. Agora, será que eu posso dar um abraço na filha da minha amiga? Perguntou sorrindo timidamente. Ela o abraçou. Eu estava aqui pensando se teria que ser mal educado e me meter nessa conversinha mole de vocês. Samara virou-se na direção da voz rouca. Outro homem alto e forte a encarava, enquanto contornava o carro. Ao contrário de Wesley, que era tão caloroso, ele tinha o olhar frio e a cara fechada. Não parecia feliz ou infeliz em vê-la. Apenas, era como se ela fosse algo insignificante. Samara franziu a testa, se afastando dos braços de Wesley. Ela nunca o vira, exceto por uma foto que Celeste lhe mostrou. Você deve ser o Adolf, disse com os olhos brilhando. Menina, esperta, disse sério. Podemos entrar? Ou vamos ficar aqui jogando conversa fora? Perguntou sarcástico. Você ficou um velho muito rabugento, disse Wesley sorrindo. Adolf revirou os olhos. Um carro parou ao lado. Era o delegado. Por que vocês ainda não entraram? Perguntou descendo do carro. A esposa o acompanhou. Aconteceu alguma coisa? Não, respondeu Adolf. Antes que o Rafael tocasse a campainha, a namorada abriu o portão e, ao invés de entrarmos, fizemos exatamente o que o senhor acabou de fazer, descemos e estamos colocando a conversa em dias. Outro carro parou. Mais um para colocar o papo em dia, resmungou. Samara o encarou. Estranhamente, ele não parecia de fato entediado ou irritado. Afinal, qual era o problema dele? Isaac saltou do carro. O que vocês ainda estão fazendo aqui fora? Perguntou casualmente, parando abruptamente encarando os dois homens estranhos. O que vocês estão fazendo aqui? Samara e Rafael entreolhou-se intrigados. Isaac, meu filho, de onde você os conhece? Perguntou o delegado, contendo a irritação. Bem, coçou a cabeça. Os dois homens cruzaram os braços, o encarando como quem diz: você quem falou demais. Bem, depois que eu entrevistei a Valentina em São Paulo, tentei encontrá-los. A Celeste pediu ao Rafael para procurá-los e juntos fizemos uma varredura. Era como se os dois nunca tivessem existido. Tudo era muito estranho, por isso comecei a procurar. Pelas organizações não convencionais. Organizações não convencionais? Perguntou a juíza exasperada. Mãe, depois a gente fala sobre isso, certo? Hoje já temos muitas explicações sobre o julgamento e como esses dois vieram parar aqui, disse encarando os dois. Como que esse menino se mete em coisas que não deveria e você não se dá conta? Perguntou Eliana encarando o esposo. Ora, começou o delegado. Juíza comprada. Naquele momento uma pessoa gritou. Isso, juíza sem caráter, completou outra. Nossa Granville merece um juiz decente. Os insultos foram só aumentando e mais pessoas chegando. Vamos entrar, pediu Samara preocupada. Ora, seus abutres, disseram Isaac e Adolf, partindo para cima das pessoas que se aglomeravam na rua. Esperem, disseram Wesley e Rafael, cada um puxando o seu amigo. Veja isso, parecem dois galos de briga, censurou Wesley. O que está acontecendo aqui fora? Perguntou Hector do Kellish. Portão, ao seu lado, Eric e o pastor Tiago. O silêncio foi completo entre as pessoas. Samara? Perguntou-a encarando. Vamos entrar, respondeu delicadamente, empurrando os outros. Você vai me explicar direitinho esse negócio de você saber sobre a IG. Resmungou a juíza. Isaac abaixou a cabeça, dirigindo-se para o carro. Está tudo bem? Perguntou Hector, segurando o braço de Samara e olhando as pessoas que estavam se aglomerando na sua porta. Ela assentiu. Ouçam. Bem, qualquer pessoa que tentar qualquer coisa contra a minha casa ou contra meus convidados serão devidamente punidos pela lei. O senhor se diz um grande e honesto empresário, mas está acobertando uma juíza corrupta
que se vendeu para os paulistanos, disse um senhor extremamente furioso. A juíza Eliana, ao lado de Samara, abaixou a cabeça envergonhada. A senhora não tem do que se envergonhar, disse-a abraçando. Ainda que eu tenha feito o que eu fiz para salvar vidas, hoje eu traí o meu juramento, disse com a voz embargada. Samara sentiu o coração sangrar diante da tristeza e fragilidade daquela mulher tão forte. Precisamos encontrar uma maneira de provar a sua inocência, disse Samara tentando acalmá-la. Vai ser difícil, respondeu Hector cansado. Não podemos dizer a toda a população o que houve. Isso abriria precedentes para casos futuros. Não é bom. Isso é verdade, concordou a juíza. Não se preocupe com isso, juíza. Ao seu tempo tudo será resolvido, disse Adolf tranquilamente. Samara fechou o portão após os 3 carros passar por ele, as emoções invadindo seu ser de maneira violenta. Rafael a alcançou, pegando em sua mão, e a passos lentos acompanhou os outros. Samara, chamou Adolf. Tensa virou-se para ele. Quando Wesley disse que você era famosa, não foi pelo fato de você ser filha da Alicia ou do Albert. Foi pelo seu namorado apaixonado. Não tinha outro assunto no carro. Rafael a encarou com um sorriso tímido. Ela piscou para ele. A Celeste também fala muito de você. Te reconheci por causa dela. Ele era mais contido que o Wesley ao demonstrar sentimentos, mas ao ouvir o nome de Celeste, Samara percebeu o leve sorriso. Ela olhou os 2 homens que andavam lado a lado, pelo que ouvira de Valentina, imaginava que o Wesley era o reservado e mal-humorado. Mas ali naquele momento estava acontecendo exatamente o contrário. Ela está por aí? Perguntou timidamente. No momento que Hector alcançou a porta e a voz suave de Celeste chegou até eles. Sim, respondeu sorrindo. Vocês estão ouvindo essa voz reclamando com a Valentina. É ela. Os 2 homens entreolharam-se e sorriram, Wesley com um sorriso que lhe revelava a alma e Adolf contido, envergonhado. Como foi que você os encontrou? Sussurrou para Rafael. Eu explico lá dentro, disse adentrando na sala. Pai, cadê todo mundo? Perguntou apreensiva. Na cozinha, a Jéssica e a Celeste decidiram alimentar todo mundo, disse sorrindo, dirigindo-se para o local de onde, naquele momento, vinha a voz de Valentina. Todos deram espaço. Wesley e Adolf passaram à frente. Mocinha, eu não sei se você sabe, mas você não é mais minha enfermeira. Você está sob minha responsabilidade. Então sou eu que mando aqui, disse Valentina tensa, enquanto cortava tomates. Muito responsável você, ficando sem comer. E o pior é que ninguém se ligou e obrigou você a fazer isso, resmungou Celeste, visivelmente irritada ao seu lado, cortando o repolho. E de que adianta se tivéssemos percebido? Perguntou Bernardo, que lavava alguma coisa na pia. Na verdade, ninguém almoçou. Ainda assim, você deveria ter vigiado sua irmã, censurou Celeste. Ele apenas sacudiu a cabeça sem ao menos olhar na direção dela. Não sei por que essa cobrança em cima dele, resmungou Jéssica ao lado de Açucena no fogão. Verdade, começou Açucena. Virando-se, Samara fez um sinal de silêncio para ela, sacudindo a cabeça. Ela olhou para os 2 homens estranhos. Além disso, de nada iria adiantar obrigá-la a comer. Ela simplesmente iria ignorar. Completou, voltando o olhar para as panelas. Quando ela fica assim preocupada e irritada, fica ainda mais parecida com a Sandy, comentou chorosa. Olha bem para mim. Eu estou bem, sorriu para ela, tocando de leve seu rosto. Não me venha com você fica mais parecida com a Sandy, porque não vai adiantar usar minha mãe como desculpa. Samara. Encostou-se na porta. Os 2 homens parados as encaravam, concentradas uma na outra. Não percebiam. A maioria das pessoas ali já os havia visto, e o silêncio predominou. Desculpa, gente. Eu só estou nervosa. Sei que ninguém consegue obrigar essa aqui a fazer o que ela não quer, disse Celeste levantando a cabeça. Todos os olhares estavam voltados para trás dela. Rapidamente virou-se, deixando a faca cair. Cuidado. Menina,
disse Valentina virando-se também e deixando a faca cair. Ela foi a primeira a reagir. Empurrou a cadeira derrubando-a. Wesley, Adolf! Disse se jogando nos braços do primeiro.